Olá, bem-vindos para esse episódio especial do Biolabcast. Eu sou Dayana Garbim e nesse ano eu sou apresentadora dessa segunda temporada do Biolabcast. E com muita alegria, hoje nós temos um episódio muito especial, gravado como se fosse ao vivo, diretamente aqui da SOCESP, o Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui no estande da Biolab, dentro do Congresso, com uma plateia de médicos, estudantes de medicina, de fisioterapia, nutricionistas, e eu estou recebendo uma grande especialista, uma super especialista, um dos maiores nomes da cardiologia do Brasil, a doutora Andréia Brandão. Doutora Andréia, muito obrigada por estar aqui conosco, é uma alegria ter você aqui. Obrigada, Day. Eu tenho todo o prazer de estar aqui. Eu acho que é sempre importante a gente ter esse tipo de atividade onde a gente pode esclarecer as dúvidas e poder informar melhor a nossa população sobre a hipertensão arterial. O tema desse nosso episódio especial hoje é a hipertensão arterial, a pressão alta, como ela é mais conhecida. Mas antes de entrar no nosso assunto, eu quero fazer uma descrição aqui desse estúdio, porque vocês estão vendo que a gente está hoje num local diferente. Então, nós estamos hoje no estande da Biolab, dentro do Congresso. Ele é um estande branco com azul, tem um telão enorme com a logo do Biolabcast, da Biolab, nas cores branco, azul e verde. Nós estamos sentadas em duas poltronas brancas, num espaço em branco, uma mesinha, duas canecas. Eu, Dayana Garbim, sou uma mulher de 43 anos, tenho 1,70 m, tenho a pele, o cabelo e os olhos claros, e hoje estou usando um terninho azul claro com uma blusa branca. Doutora Andréia, vou convidar você a fazer a sua audiodescrição agora. Então, eu sou Andréia Brandão, eu sou uma mulher de 60 anos, tenho 1,62 m, estou vestida, sou morena, estou vestida com uma calça e um casaco preto, uma blusa branca no interior. Muito feliz de estar aqui. A gente que agradece a sua presença, doutora Andréia. A doutora Andréia, ela é professora titular de cardiologia da Universidade do Estado de São Paulo, a UERJ, e também é membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma médica com muita experiência de consultório, uma grande estudiosa, e por isso é uma honra para a gente poder tirar tantas dúvidas com a doutora Andréia. E a gente aqui nesse episódio hoje vai falar sobre todos os aspectos da pressão alta, vai responder as perguntas que a nossa audiência mandou pelas redes sociais e também responder as perguntas dos médicos e estudantes que estão aqui. Então, daqui a pouquinho vocês vão perceber também que eles vão fazer perguntas e responder para a gente. Doutora Andréia, para a gente entrar então no nosso assunto, eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente um panorama da questão da pressão alta no Brasil. A gente sabe, a gente tem uma ideia de que muitas pessoas sofrem de hipertensão arterial, mas o que os números nos dizem? Então, Day, a hipertensão arterial é uma das doenças mais prevalentes e no cenário das doenças do coração, que a gente chama das doenças cardiovasculares, a hipertensão tem realmente uma relevância muito grande. A prevalência, ou seja, o percentual da população que tem hipertensão arterial, hoje é em torno de 28% da população adulta. É muita gente que tem hipertensão e todos nós aqui conhecemos sempre alguma pessoa da família ou um vizinho, um amigo que tem hipertensão arterial. O que nos chama mais atenção nisso é que, com o tratamento da hipertensão arterial, a gente espera alcançar um controle da doença. E essas taxas de controle são muito importantes para o sucesso do tratamento. No entanto, a taxa de controle da hipertensão arterial no Brasil também é muito baixa, em torno, no máximo, de 25%. Então, a senhora está colocando para a gente que se a gente tem quase 30% da população brasileira sofrendo de pressão alta, muito poucas controlam, tratam a doença, é isso? Na verdade, elas podem estar tratadas, tomando medicação, mas, na verdade, não alcançam o objetivo maior, que é chegar a uma pressão arterial menor que 14/9. Então, às vezes, ela está tratada, mas não toma corretamente a medicação, ou o medicamento não é suficiente e a pressão permanece alta. Então, isso faz com que ela permaneça sofrendo o risco de ter as complicações da hipertensão. Sim. Doutora, e por que é tão difícil manter a pressão sob controle no dia a dia das pessoas? Então, o problema mais relevante que a gente vê nesse cenário é a falta de adesão ao tratamento. O que é isso? É o paciente entender bem o que ele tem que
tomar de medicação, seguir aquela prescrição médica corretamente e persistir nisso em longo prazo. Então, é muito difícil e vários fatores influenciam essa adesão ao tratamento. Às vezes, o paciente não tem noção exata do que significa ter hipertensão, dos riscos associados à hipertensão. Às vezes, ele sente algum mal-estar com algum medicamento, ele para de tomar por conta própria. Ele não entende aquela prescrição, então ele toma errado porque ele achou que eram 2 comprimidos e era um só, ou vice-versa. Então, há muitas questões. E há também a questão do acesso ao medicamento. Não só o poder de comprar o medicamento, de seguir o tratamento, fazer exames, mas o acesso mesmo ao tratamento médico, para que ele seja seguido corretamente. Doutora Andréa, nós estamos em um dos maiores eventos de cardiologia do Brasil. Então, médicos do Brasil todo que estudam, pesquisam e têm experiência estão trazendo suas preocupações, novidades, descobertas. O que está sendo falado aqui nesse congresso de mais importante que a senhora gostaria de trazer para a gente? Na hipertensão arterial, há uma ênfase muito grande para combinação de fármacos num único comprimido. Essa é uma situação que a gente não tem disponível no Sistema Único de Saúde, onde 75% a 80% da nossa população é tratada. Nós temos cada medicamento num comprimido. Isso dificulta o uso da medicação em longo prazo, já que a hipertensão é uma doença que vai ter que ser tratada para o resto da vida da pessoa. Então, essa é uma ênfase muito grande que tem sido dada, mas é claro que nós também temos aqui novidades interessantes sobre o uso de dispositivos para monitorar a pressão arterial nessa era da inteligência artificial, esses dispositivos poderem de conectar com o computador e enviar a medida da pressão arterial desse indivíduo, que pode chegar até o médico, que pode avaliar se está bom ou não e poder fazer ajustes no medicamento. O papel da genética também, que é importante na hipertensão, também tem sido falado aqui. Então, há algumas novidades muito importantes e que vão trazer avanços aí para o tratamento da hipertensão em médio e longo prazo. Então, a gente sempre se pergunta, o que tem de novo para ajudar as pessoas a controlarem a pressão dentro de casa? Esse tipo de equipamento é uma luz. É uma luz, mas mesmo sem esses equipamentos mais novos, né, que são como pulseiras ou relógios ou até anéis, na verdade você tem hoje aparelhos de pressão confiáveis, validados, que podem ser comprados pelo próprio paciente e ele fazer essa medida em casa. Isso é muito importante porque o paciente fica mais engajado no seu tratamento, compreende melhor o que significa a pressão, como é que mede a pressão, quais são as atitudes corretas para você obter uma medida correta da pressão arterial, já que tudo está baseado nessa medida. O diagnóstico, o acompanhamento desse paciente depende de uma medida correta da pressão arterial. Então, ele ter o equipamento em casa pode ajudar a monitorar muito bem esse tratamento que ele está fazendo. Então, esses equipamentos que, por exemplo, a gente poderia comprar na farmácia, são válidos, são... Existem marcas, existem sites onde a pessoa pode pesquisar se aquela marca e aquele modelo do equipamento é validado ou não. E quem que valida? Seria o Inmetro, o Ministério da Saúde? Não, e nós temos também organizações internacionais que muitos equipamentos, eles são de origem de fora do Brasil, não são fabricados no Brasil. Então, eles muitas vezes temos marcas japonesas, europeias, americanas. Então, isso há uma questão internacional e que valida esses equipamentos e pode, então, garantir que aqueles equipamentos podem ser utilizados. E, obviamente, esses equipamentos devem ser também calibrados regularmente. Então, isso aí é o Inmetro que faz, calibra os equipamentos, que permite, então, que ele se mantenha adequado para a medida da pressão. Na dúvida de qual equipamento é adequado, pergunte para o médico, né? Sim, sempre pergunte ao seu médico qual é a marca que ele recomenda, qual é o modelo que ele recomenda, mas o ideal é que sejam equipamentos que você não precisa usar o estetoscópio, aquele como a gente media mais antigamente a pressão arterial. Hoje existem equipamentos que o sensor fica no próprio
no próprio manguito, como a gente chama, né, que é aquela parte que envolve o braço. Então, a pessoa só basta apertar o on, o off, e o equipamento funciona sozinho. Perfeito. Doutora, como eu disse, a gente está nesse evento que traz muitas inovações nessa área, né? O que está mudando quando a gente fala no cuidado com a pressão alta? Tem alguma coisa já que trouxeram aqui que a senhora gostaria de nos contar? Não, então, eu acho que o que muda muito no cuidado é a gente ter essa atenção para medicamentos que sejam adequados para o paciente e que você facilite vamos dizer assim, a prescrição desse paciente, para que ele tenha medicamentos que possam ser usados só uma vez ao dia, que se ele tomar 2 ou 3 medicamentos, que seja num comprimido só, e que esses medicamentos sejam o mais bem tolerados possível para ele não ter os eventos adversos e ele poder, então, seguir num tratamento que não modifique em nada a vida dele e que ele leve isso de uma maneira tranquila e que possa seguir a sua vida normal, trabalhando, tendo suas atividades sociais normalmente. Perfeito. Doutora, quem já passou dos 60 anos, tem algum cuidado especial ao cuidar da pressão? Tem sim, porque a pessoa mais idosa, né, 60 anos, e principalmente as pessoas acima de 80 anos, que são os chamados muito idosos, eles devem ter algum cuidado no início do tratamento, para não iniciar o tratamento com doses muito elevadas ou com muitos remédios ao mesmo tempo. É necessário fazer uma entrega de medicação gradual para que ele vá adaptando o seu organismo àquela redução da pressão arterial que não vai ser súbita, porque aí ele pode ter uma tonteira, ele pode ter algum mal-estar e até isso provocar uma queda. Imagina, o paciente cai e pode fraturar um membro, uma perna, um braço. Então, o ideal é que você tenha esse cuidado. E o outro aspecto é sempre ver como ele está se adaptando na mudança de posição. Então, o médico deve fazer, e costuma fazer isso no consultório, que é avaliar a pressão em pé do paciente. Então, o paciente ele fica sentado, faz a medida, e ele levanta e você vai ver se ele tem uma queda da pressão em posição em pé, ortostática. Então, a capacidade dele se adaptar a essas mudanças de posição é exatamente o que acontece quando ele está na cama e levanta para ir ao banheiro, às vezes à noite. Então, o que você quer ver é se há uma queda muito brusca, porque aí você tem que ter cuidado, porque aí essa medicação tem que ser ajustada para que isso não ocorra. E o paciente jovem? Existe pressão alta em pessoas jovens, doutora? Acho que essa pergunta, existe. todo mundo tem essa dúvida, Todo né? mundo tem essa dúvida, eu falo muito para a plateia aqui, porque às vezes a gente passa anos e anos sem verificar a pressão. E é fundamental que todos verifiquem a pressão pelo menos uma vez por ano, porque a pressão arterial elevada, a hipertensão, ela pode estar presente mesmo quando se tem 20 anos, mesmo na adolescência. Até na adolescência? Até na adolescência. E a recomendação, viu, Dai, é que a criança, a partir de 3 anos de idade, tenha a pressão arterial medida anualmente pelo pediatra. Que coisa, doutora. Sabe que a minha filha com frequência vai ao hospital fazer exames e eles sempre medem a pressão e eu sempre pensava, gente, mas para que está medindo a pressão na criança de 3, 4 anos? Então é realmente necessário. É necessário, especialmente nas famílias que têm pessoas com hipertensão. Na verdade, nem precisa ser o pai ou a mãe, porque às vezes o pai e a mãe são muito jovens e ainda não apresentaram o problema, até nos avós. Então, toda criança, todo adolescente e todo jovem, e aí eu chamo o adulto jovem, a partir de 18, 20 anos, precisa medir a pressão arterial e a hipertensão está presente e, na realidade, é um recado importante, é uma oportunidade única de identificar precocemente essa alteração da pressão e cuidar disso para que, em longo prazo, você não tenha as complicações, não descubra a hipertensão na hora que ela já está num nível de gravidade maior ou apresentando alguma complicação. Isso é fundamental, façam isso sempre, meninos. Doutora, a gente acha que todo mundo sabe os riscos de ter pressão alta e não cuidar. Mas a verdade é que nem todo mundo sabe o quanto isso pode ser grave. Queria que você nos explicasse qual é o risco de uma pessoa, de fato, não cuidar e deixar a pressão ficar subindo. Então, eu acho que a primeira coisa é explicar o que é pressão alta, no final das contas, né? Então, a pressão alta é a pressão com que o sangue circula nos vasos sanguíneos.
Então, é como um sistema hidráulico da sua casa. Então, se você tem uma alta pressão na água que circula nos canos, que são os vasos sanguíneos, é claro que o desgaste vai ser maior do coração, dos rins, do encéfalo e dos próprios vasos sanguíneos. Então, a bomba, que é o coração, se ela recebe uma água de alta pressão, é claro que ela vai ter que fazer um esforço maior para poder funcionar da mesma maneira. Então, é esse o princípio da pressão alta que faz com que esses órgãos tão nobres do nosso organismo, como o coração, o encéfalo, os rins e os próprios vasos, eles se desgastam e vão criando reações àquela pressão alta que geram, então, complicações um pouquinho mais à frente. Inicialmente, para se adaptar àquela pressão alta, mas depois isso gera uma deficiência daquele órgão, como os rins e o coração, que vão tendo alterações que geram problemas futuros muito graves, como a insuficiência do coração, a insuficiência renal, o AVC e o infarto, que são as principais complicações da hipertensão, as mais graves que a gente precisa evitar. Então, veja se eu entendi direitinho, doutor. É como se a gente submetesse ao nosso corpo a trabalhar numa pressão muito mais forte do que seria o ideal. Que seria o ideal, exatamente. Então, a pressão do sangue, ela está aumentada. O desgaste, é claro que isso acomoda e a pessoa muitas vezes nem sente nada, porque o organismo ele vai tentando se acomodar, se adaptar e fazer uma resposta adequada àquela alta pressão. Mas, na verdade, isso exige muito desses órgãos, desses sistemas, porque ele não foi feito para trabalhar naquela alta pressão. Então, o que acontece? Os vasos se hipertrofiam, o coração se hipertrofia e depois vai perdendo a função, os rins vão sendo desgastados por esse excesso de pressão nas suas partes mais sensíveis, que é o chamado glomérulo, onde você tem a filtração do sangue justamente para passar para a urina o que não deve ficar no organismo, e no encéfalo. O encéfalo, então, é mais sensível ainda a esses aumentos de pressão, podendo ter sangramentos ou áreas de grande isquemia, que é a ausência de perfusão de sangue naquele local, gerando o AVC. Então, não pode, não pode. Me veio agora a imagem de uma panela de pressão, doutora. Quem já cozinhou ali um feijão na panela de pressão sabe que daqui a pouco ela fica assim que parece que vai estourar. Parece que vai estourar, e isso pode acontecer, por exemplo, na aorta, que é a nossa maior artéria, a aorta que sai do coração, um grande vaso, que com o passar do tempo, muitas vezes ela se dilata pelo problema da pressão elevada, e ela pode também ter uma ruptura dessa aorta, e isso geralmente é fatal. E isso é o infarto, o que a gente chama de infarto. Não, o infarto, ele na verdade representa a morte de uma parte do coração. Então, o coração é irrigado por artérias que a gente chama de artérias coronarianas. E você tem artérias dedicadas a cada área do coração. Então, você pode ter uma obstrução nessas artérias e exatamente essas obstruções vão acontecendo pela presença dos fatores de risco, como é a hipertensão, mas também o colesterol alto, o diabetes, a obesidade. E essas obstruções vão reduzindo o fluxo de sangue para aquela região do coração, até que pode acontecer uma trombose, que é um coágulo que se forma ali na placa, gerando uma obstrução completa. E aí você para de ter sangue irrigando aquela área do coração, e isso sim é o infarto. Aí é o infarto de uma área do coração e, obviamente, se você perde uma área do coração, geralmente esse coração não vai funcionar, na maioria das vezes, da mesma maneira que antes. Você vai ter uma perda de função, porque você tem uma contração e um relaxamento do coração. Ele funciona sempre assim. Se uma parte não funciona, você vai ter um prejuízo no resultado final. E o derrame funciona de forma diferente. O derrame, ele tem 2 tipos de derrame. O derrame que a gente chama por isquemia, que é esse mesmo raciocínio do infarto, onde você tem uma parada de perfusão numa área do encéfalo, do cérebro, né? Ou você pode ter uma ruptura de artéria também por uma alta pressão, gerando o que seria o derrame
hemorrágico. Então, você tem extravasamento de sangue para aquela região do cérebro, e aí você tem, é até mais grave do que o isquêmico, porque esse sangue no tecido cerebral acaba matando essas células cerebrais, tem um comprometimento muito grande, e essa pessoa sempre vai ter algum grau de sequela se ela sobreviver. A senhora estava explicando sobre os vasos, né? O que significa o envelhecimento dos vasos? Isso é um assunto bem interessante, né? A gente às vezes pensa assim, né? Quer dizer, todo vaso sanguíneo ele está ali, vai permanecer igualzinho até o final da vida. Não é assim. A gente tem ruga na pele, né? A gente tem ruga aqui no pescoço. A gente também tem as nossas rugas, entre aspas, nos nossos tecidos, né? Então, os vasos sanguíneos, eles podem ter um envelhecimento vascular próprio da idade, de acordo com a idade, ou eles podem ter um envelhecimento vascular acelerado, mais precoce, exatamente pela ação desses chamados fatores de risco. A hipertensão é o número 1, tá? E é aquela que causa mais alterações nesse vaso, gerando um envelhecimento precoce. O que isso significa? Que esse vaso não é mais tão distensível, que esse vaso fica mais, vamos dizer, aceita melhor a formação de placas que vão obstruir esse vaso, ou seja, a função vascular não é a mesma. Então, esse envelhecimento, a gente tenta combater esse envelhecimento precoce tratando e controlando corretamente hipertensão, colesterol alto, diabetes que tem a glicose muito aumentada, e isso vem muito também com hábitos saudáveis de vida. Então, fazer exercício físico regularmente, ter uma dieta saudável, manter um peso ideal, isso é fundamental para a saúde dos nossos vasos, para a saúde do nosso coração e de todos do encéfalo, dos rins, de todos os órgãos nobres do nosso organismo. Doutora, e a genética? Ela influencia na questão da pressão alta? Ela influencia muito, tá? Todo mundo aqui sabe que quando você tem pais que têm hipertensão, a sua chance de ter hipertensão é muito maior. Minha família toda tem hipertensão, então você tem que ter um cuidado a mais. Isso mostra o quê? Que a hipertensão tem um caráter, tem uma parte genética que influencia a ocorrência da pressão alta em todos os indivíduos. Mas não é só isso. Isso integra com os fatores ambientais. Você pode não ter genética nenhuma na família, mas se você come errado, é sedentário, é obeso, não faz da sua vida uma vida saudável, a sua chance de ter hipertensão, come muito sal, bebe álcool todo dia, isso tudo atrapalha e vai trazer para você as consequências, inclusive a pressão mais alta. Mas não é uma doença genética que assim seja um gene, entendeu? Então eu posso fazer um teste genético e saber que eu tenho pressão alta? Não, a hipertensão que todos nós temos na maioria das vezes, ela é poligênica, ou seja, são vários genes que podem, em conjunto, interferir no controle da pressão arterial, e isso é variável de um indivíduo para o outro. Então, a gente não tem propriamente um tratamento genético como outras doenças têm. Então, o que a gente tem é que, desde cedo, criar hábitos de vida saudáveis para que a gente tenha crianças que crescem saudáveis, com bons hábitos de vida, para não ter que, aos 50 anos, ter que mudar o hábito de vida, e é muito mais difícil, então é muito mais penoso para a pessoa fazer isso mais tarde. Doutora, nós falamos da genética e agora eu quero saber sobre os hormônios. Os hormônios influenciam alguma coisa? Os hormônios influenciam. As mulheres, elas têm uma proteção do estrogênio, né, até a menopausa. Então, quando a gente olha os dados de, vamos dizer, quantos por cento de homens e de mulheres têm hipertensão, a gente vai ver que até a faixa etária da menopausa, os homens têm mais hipertensão que as mulheres. Mas a partir da menopausa, que há uma queda grande do estrogênio na mulher, a mulher volta a ter um perfil muito parecido com o homem. Então, vai crescendo um pouco a prevalência da hipertensão, a ocorrência da hipertensão, e a mulher pode até passar o homem depois disso, porque ela não vai ter mais a proteção do estrogênio.
Agora é diferente se você fizer o suplemento, né, quer dizer, então a gente gosta muito de falar isso. Na verdade, as pessoas pensam: "Ah, então eu vou fazer a reposição hormonal e não vou ter hipertensão, não vou ter problema nenhum". Não, não é assim. O nosso estrogênio próprio é uma coisa e o estrogênio, que vem exógeno, como a gente chama, quer dizer, que vem através de comprimidos, de, injeções, já não tem esse mesmo efeito e podem trazer complicações para a área cardiovascular. Só deve ser feito se o médico recomendar, e são casos selecionados específicos onde a reposição hormonal na mulher deve ser feita. Perfeito. Doutora, saiu uma nova recomendação na Europa, né, a respeito da hipertensão arterial. Conta pra gente o que tem de novo. A diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia foi lançada nos últimos meses lá na Europa e ela traz uma novidade que até gerou uma certa confusão, né? Porque, tudo bem, a hipertensão arterial é a pressão maior ou igual a 14 ou 9. Basta que uma delas esteja alterada, não precisa ser as duas, né? Então, ou maior ou igual a 14 ou 9. Isso é igual à nossa diretriz. O que aconteceu lá de novo foi o que eles chamaram de pressão arterial elevada, em inglês elevated, que na verdade é um nome assim um pouco infeliz para a nossa língua, porque pressão arterial elevada é igual a pressão alta, e pressão alta é igual a hipertensão. Então, o que eles querem com a pressão arterial elevada, que é uma pressão entre 12 e 14, tá? E entre 7 e 9. Essa faixa é uma faixa que você pode trabalhar muito preventivamente. Então, eles resolveram chamar de pressão elevada para poder dizer: olha, sua pressão não está tão boa quanto deveria ser. O ideal é abaixo de 12 por 7. Mas também não é hipertensão essa faixa. É uma faixa onde a gente pode ter todos os cuidados na correção desse estilo de vida, fazendo exercício, tendo uma dieta adequada, diminuindo o sal, diminuindo o peso, tendo um peso adequado para a sua idade, para a sua altura, desculpa, e isso vai fazendo com que você previna a ocorrência da pressão arterial, da hipertensão arterial, da pressão sustentadamente alta. Então, isso é importante, porque se você não faz nada, com o envelhecimento, com o passar do tempo, a chance de você se tornar hipertenso vai aumentando muito. Agora, doutora, por que muitas pessoas não têm sintoma nenhum? Porque a gente sabe alguns dos sintomas clássicos, né, que eu gostaria que a senhora nos relembrasse, mas tem algumas pessoas que não sentem nada e a pressão já está perigosa, né? Exato. A maioria não sente nada. Quando sente, o clássico é dor de cabeça, tonteira, às vezes náusea, às vezes até vômitos por conta disso. Às vezes uma sensação de cabeça vazia, que a pessoa é um mal-estar que a pessoa não consegue definir muito bem. E por que a maioria é assintomática? Porque, em geral, a pressão ela vai subindo lentamente, gradualmente. Então, o organismo, como eu falei, ele vai se acomodando, entendeu, Dai? E aí a pessoa vai e não vai sentindo nada. Por isso que é importante medir todo ano, pelo menos, a pressão. E se ela estiver nessa perto do 14, mesmo que normal, por favor, meça mais vezes. Qualquer atendimento de saúde pode e deve medir a pressão arterial para que você possa ter certeza que as coisas estão bem e estão tranquilas, senão você vai ter a oportunidade de tratar corretamente e precocemente. Doutora, agora a gente vai entrar num espaço aqui no nosso podcast que a gente se preocupa muito com a desinformação, né? Nós temos, infelizmente, muita informação de saúde que não condiz com a realidade, que às vezes prejudica as pessoas. Então a gente fez uma seleção aqui de temas, doutora, que a gente chamou de o que vocês gostariam que os seus pacientes soubessem. Como a gente está com uma audiência hoje aqui de muitos médicos, estudantes de medicina, de fisioterapia, então, doutora, eu vou te fazer uma série de perguntas para a gente levar esse conhecimento para quem está assistindo, né? Ou para quem é paciente que está assistindo o nosso podcast hoje e também para os médicos que estão aqui presentes. Doutora, primeira, qual é o jeito certo de medir a pressão em casa? Olha, você tem que estar sentado com os 2 pés apoiados no chão, jamais de perna cruzada, tem que esticar o braço na altura do coração e apoiar sobre uma mesa.
Esse é o primeiro ponto. Colocar um manguito do tamanho certo do seu braço. Há manguitos que são maiores para os obesos, que devem ser usados, e você vai apertar o botão e começar a medir a pressão. Importante é estar de bexiga vazia, não ter feito exercício, não ter se alimentado, não ter bebido álcool, nem café, que são situações que podem, em alguns pacientes, aumentar a pressão, e ficar em repouso uns 5 minutos antes de começar a medir a pressão. Meça a pressão 3 vezes, com pelo menos 1 minuto de intervalo entre essas medidas, e para fazer uma média, porque a pressão arterial é um parâmetro que varia muito. Então, é importante ter mais de uma medida para fazer essa avaliação. Esses cuidados são muito importantes, porque a pressão pode aumentar ou estar mais baixa em função de um posicionamento ou um descuido que Então, uma perna cruzada, uma perna né, cruzada o pode exercício que mudar. você fez, que o exercício já deixa a gente agitado, já Exato, muda. já Tem que muda. observar tudo Tem que isso. observar tudo isso, o repouso melhor. Então, idealmente, em casa, você acordou, você está tranquilo, faça essa medida nesse horário, né? Pode até tomar seu café antes, não impede, mas não tome café, a bebida, café, eu disse café da manhã, mas não é o café da manhã, mas sem o café, Cafeína sobe a cafeína pressão? só pode subir a pressão. E outra coisa, e não fumar, né? Porque eu já nem gosto de considerar isso, mas tem pessoas que fumam, aí não pode fumar também. Isso vale para o cigarro eletrônico também, por favor, tá? Não pode fumar e é todo tipo de inalação. E aí é importantíssimo ter esses cuidados para uma medida correta da pressão. Perfeito. Existem vários tipos de exame de pressão? Existem. O clássico é esse que a gente faz no consultório, que é esse que eu descrevi agora, mas isso mesmo que eu descrevi, que você falou, como é que ele pode fazer em casa, isso, é a mesma técnica, o mesmo equipamento que pode ser feito em casa pelo próprio paciente. Mas existe também a monitorização da pressão nas 24 horas. Então, esse equipamento ele é instalado no paciente, que fica com o aparelho no braço, e a unidade que mede fica na cintura, e ele vai ter 24 horas de gravação dessa pressão arterial a cada 20 minutos durante o dia e 30 minutos durante a noite, e mesmo durante a noite ele vai medir. Então, várias análises podem ser feitas com essas medidas sequenciais da pressão arterial, e a gente tem uma informação muito útil com isso. Muito bacana, porque vai monitorar o tempo todo, dormindo, O tempo acordado, todo, andando. dormindo, acordado, andando, dirigindo, comendo. Então, são situações que a gente não tem como ver no consultório ou naquela medição naquela normal. medição normal. Doutora, você explicou para a gente que algumas pessoas, muitas, aliás, não sentem os sintomas tradicionais. Então, como é que a gente pode descobrir que a pressão está alta antes de ter os sintomas, sem sentir os sintomas? Medindo a pressão. Tem que medir, Medir a pressão, não tem como ter outra maneira de verificar ou de saber que você tem hipertensão, a não ser medindo a pressão. Então, hoje é muito fácil, muito acessível, muitas pessoas têm equipamentos de medida da pressão em casa, então façam a medida com regularidade. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem medindo a própria pressão? Então, é muito assim, às vezes, bom, cruzar a perna é um clássico, né? Mas muitas vezes, assim, há um erro do tamanho do manguito. Isso é um erro importante, porque às vezes o braço muito gordo da pessoa que tem, assim, obesidade, ou da pessoa que, às vezes, a pessoa até é musculosa, não é nem a questão de ter obesidade, tem um bíceps muito grande, tem que ter um manguito maior, que envolva adequado ao tamanho, à circunferência desse braço. E esses cuidados que a gente, às vezes, não dá atenção. Perfeito. Doutora, quais são os passos simples que podem melhorar o controle da hipertensão? Que seriam simples de fazer, mas as pessoas não fazem. Eu acho que a tomada correta da medicação parece óbvio, né? Mas não é o que acontece. A gente precisa. É uma coisa tão simples, né? E o médico precisa cada vez mais se envolver nisso e ter certeza que o paciente, quando sai do consultório, entendeu aquela prescrição.
entendeu qual remédio é qual. Os nomes dos remédios às vezes não ajudam, né? São complicados para as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né? Mas ele entender, fazer um mapinha de uso pela manhã ou uso à noite, ou ele fazer um xizinho sempre que tomar. Pode lançar mão também de aplicativos ou relógios inteligentes que possam fazer um sinal sonoro avisando o horário da medicação para que ele possa tomar. Existem aplicativos de celular que a gente baixa, que ajudam? Existem aplicativos de saúde que podem medir também o número de passos que você dá todos os dias e pode te estimular nisso. Existem aplicativos relacionados à hipertensão que fazem joguinhos e brincadeiras e tem a ver de lembrar qual é o horário da medicação, estimular a fazer esses hábitos de vida, ou dar dicas dietéticas também, de coisas gostosas, que podem ser pouco calóricas ou sem sal. Então, são várias alternativas que hoje a gente tem disponíveis. Mas converse com o médico, ele pode te orientar sempre a que medidas podem ser mais úteis nessa situação. A minha próxima pergunta você, de alguma forma, respondeu, que é como é que o médico e o paciente juntos podem entender direitinho. Eu acho que o paciente não pode sair do consultório, e para vocês que estão aqui nos assistindo hoje, estudantes de medicina, né? Não deixar o paciente sair do consultório sem ter 100% de certeza que ele entendeu, né? Que ele entendeu o que ele tem que tomar, os horários, enfim, os nomes, para que ele possa efetivamente repetir aquilo da maneira Sim. correta. Né? E para você que está em casa assistindo a gente, você que é paciente, não saia do consultório do seu médico com dúvida. A gente fica com vergonha, às vezes, de dizer, doutor, mas eu não entendi, se aqui é mesmo de manhã ou é de noite? É um comprimido ou é 2? Isso, a doutora está trazendo aqui, isso é muito importante. Você não pode sair do consultório do seu médico com vergonha de ter perguntado alguma coisa, Exato. né? Eu queria completar uma coisa. Eu acho que quando a gente fala médico e paciente, é muito importante estabelecer uma relação de confiança entre o médico e o paciente. O paciente trazer as suas dúvidas, como você falou, com abertura, com tranquilidade, sem vergonha, com o tempo necessário, em especial as pessoas mais idosas, porque elas têm mais dificuldade, elas tomam muitos medicamentos para várias coisas diferentes. Então, tudo isso precisa ter gastar um pouquinho de tempo, porque senão a gente parece que dá a prescrição, mas aquilo não vai ser seguido corretamente e o resultado não vai ser bom. E pode ser perigoso, né, doutora? Porque se você confundir o remédio, ou tomar o dobro da dose, ou tomar menos, é uma coisa que traz risco. Traz risco, com certeza. Ou você toma de menos e se tomar demais, com certeza tem risco. E claro que não vai ser bom, e acho que nenhum médico vai ficar satisfeito também de ter esse tipo de resultado. Então, vamos fazer desse encontro médico-paciente um encontro produtivo, alegre, assim, e bem franco, para que as coisas deem certo. Doutora, o que eu devo fazer se eu não me sentir bem com o remédio que o médico me prescreveu? Entrar em contato com o médico. Essa é a primeira questão. Nem sempre é do remédio. A gente, às vezes, atribui, todo mundo, claro, tem essa tendência de dizer, bom, eu comecei um remédio, estou me sentindo mal, eu tomei ontem, hoje estou me sentindo mal, você acha que é do remédio. Mas é fundamental perguntar ao médico. E muitas vezes, há às vezes uma adaptação à medicação e o paciente pode não se sentir igual naquele primeiro, segundo dia, mas o médico poderá tranquilizar, se for o caso, né, para que ele permaneça em uso do medicamento. E sempre que você achar que precisa parar o remédio, mesmo assim, entre em contato com o médico, porque uma parada súbita da medicação pode também não fazer bem para o paciente, ao contrário, a pressão pode se elevar muito, às vezes, e às vezes o paciente para e acha assim, eu vou na próxima consulta daqui a um mês, aí eu falo com ele. Aí vai ficar aquele mês inteiro sem usar nenhuma medicação. Não pode. É fundamental entrar em contato com o médico e poder esclarecer tudo isso com ele e obter a melhor recomendação. Doutora, agora a gente vai para uma parte que eu gosto muito dos nossos episódios aqui do Biolabcast. A cada episódio a gente traz temas importantes para você conseguir cuidar melhor da sua saúde e da saúde da sua família. E a gente sempre traz os mitos e verdades. Então agora, doutora, vamos lá.
Se é hipertenso, tem sintomas sempre, como dor de cabeça, tontura ou sangramentos nasais? Não. Quer que eu continue? Vamos lá. Não. Nós falamos um pouquinho Nós já, falamos né? um pouquinho. Quando a pressão vai aumentando gradualmente, a tendência é o organismo se adaptar e o paciente vai elevando a pressão sem sentir nada. Se eu não tenho sinais, eu acho que a minha pressão está ótima, sem alterações. Posso parar de tomar o remédio? Nunca. Então, a pressão alta, ela não se cura, ela se controla. Então, você controla com a medicação. Se você parar a medicação, a hipertensão não foi embora, ela não é uma gripe, que você toma um remédio para a gripe, parou e melhorou. Ela tem que ter um uso continuado, persistente do medicamento para que ela se mantenha dentro do normal. Então, doutora, a senhora está nos trazendo que a pessoa que tem pressão alta provavelmente vai ter que tomar medicação para o resto da vida, vai ter que ter esse controle, esse cuidado. Sim, essa é a regra, tá? Toda pessoa com a pressão alta vai ter que tomar medicamento para o resto da vida. Casos muito raros, e aí, a depender de uma ordem médica, poderia ter uma diminuição da medicação ou até a suspensão de um ou outro medicamento. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Biolabcast, né? Nunca começar a tomar um remédio sozinho, sem a orientação do seu médico, que é perigoso. Também nunca parar o remédio sem a orientação, porque as duas coisas trazem perigo. Trazem perigo. Imagina, às vezes acontece, o paciente diz, eu tomei um remédio que o meu vizinho toma, porque ele está indo tão bem, então vou ficar bem também. E óbvio que isso não pode acontecer, porque cada pessoa é uma e a escolha da medicação ela é específica para aquele indivíduo. Assim, até peso e altura, tudo pode mudar a dose. Claro, não tem como a gente tomar o remédio do vizinho, né, Claro, doutora? não pode tomar, nem do tio, nem do pai, nem da mãe. Doutora, a minha pressão pode alterar com emoções fortes? Pode, claro que sim, porque, na verdade, toda vez que a gente toma um susto, é mesmo a mesma situação, uma emoção muito forte, perda de uma pessoa, um acidente, você ativa uma série de mecanismos no nosso organismo que vão fazer frente àquele episódio. E nisso a pressão tende a aumentar também. Então, sempre que isso acontecer e você não se sentir bem, é importante verificar a pressão, mas também não supor que, de antemão, a minha pressão está alta, vou tomar um remédio para pressão sem medir. Não, tem que medir, constatar e aí efetivamente tratar. Doutora, mito ou verdade? Posso controlar a hipertensão só com mudança alimentar? É possível. Pessoas que têm assim uma elevação muito inicial, muito discreta da pressão arterial, essa é a hora de mudar os hábitos de vida. Porque essa mudança, principalmente a pessoa que já tem maus hábitos de vida, né? Então, não faz exercício, está com excesso de peso, come errado, come com muito sal. Então, essas pessoas podem corrigir isso e, com isso, a pressão tende a se reduzir um pouco. E aí, se houver essa alteração muito pequena, às vezes normaliza mesmo. Isso é mais difícil nas pessoas que têm a pressão já mais alta. Perfeito. Quem tem pressão alta não pode fazer atividade física, Não. mito ou verdade? Nossa, mito. Não. Toda pessoa com pressão alta vai poder fazer exercício. A única Ajuda, inclusive. Ajuda, diminui. A única ressalva é quando o paciente está com a pressão ainda muito alta. Então, quando a pressão está muito alta, você tende a esperar um pouquinho, fazer a medicação, equilibrar um pouquinho mais, para depois liberar esse paciente para um exercício pleno, e ele vai fazer e pode ir progredindo de acordo com a aptidão dele e manter esse exercício frequente. Inclusive, já comentamos aqui, desde o início do episódio, que a atividade física é importantíssima para controlar. Importantíssima. Mais um, mito ou verdade? Idosos e pessoas acima do peso sempre vão desenvolver hipertensão. Não é isso. Na verdade, você tem realmente uma chance maior de ter hipertensão quando você tem 60 ou 65 anos ou mais. Vai aumentando o que a gente chama da prevalência, que é o percentual de pessoas que têm hipertensão, e o obeso também. Mas não é 100%. Tá? Então, não é
Tem obesos que não têm pressão alta, que não têm nada. Idosos que Idosos também não têm. também não têm. Pessoas que chegam aos 90 anos com uma pressão normal, 12/8. Eu tenho um exemplo em casa. Meu pai tem 70 e poucos anos e tem pressão super alta, toma remédio todo dia. A minha mãe tem 73 anos e não tem diabetes, não tem pressão A alta. minha mãe tem 84 anos e E tem não uma tem. pressão 12/7. Então, assim, é inacreditável, né? Parece até inacreditável. Mas, então, isso acontece Sim. e a gente tem que sempre estar partindo da medida correta, objetiva da pressão para tomada de decisão. Perfeito. Doutora, fica à vontade para tomar uma aguinha, que até agora eu não te ofereci uma água. Estou gostando. Doutora, agora a gente vai responder as dúvidas que as pessoas de casa mandaram para a gente pelas redes sociais. A pergunta, doutora, que chegou assim, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e a pergunta que mais chegou é: ainda é oficial 12/8 ou isso é relativo? E aí a pessoa escreve, porque a minha é 10/7, fico na dúvida. Não, isso é muito interessante e tem a ver com aquilo que eu falei do documento da Diretriz Europeia de Cardiologia. Então, é assim, a pressão alta é acima de 14/9, ponto. Abaixo de 12/8 é uma pressão ótima. O que a gente varia um pouco é entre 12 e 14 e entre 8 e 9, que é uma faixa onde você tem que estar alerta jamais. Então, vale sim o 12/8 como assim, a pressão ideal, a pressão ótima. Mas se você tiver uma pressão 13/8, você não é hipertenso. Mas você tem que começar a cuidar, olhar, poxa, se eu não fizer nada, isso daqui a pouco está 14, está 15. Então, é uma faixa intermediária cujo resultado preventivo é muito grande. Então, a gente tem que alertar, a população precisa participar disso, entender isso. Então, educar, levar informação é fundamental para que todos possam contribuir por si mesmos, por suas famílias, por seus pais, por seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos. Porque, claro, que quanto mais essa informação circula, melhor. E muitas pessoas com dúvida do problema da pressão baixa. Então, muitas perguntas, doutora, se 10/7 é baixa, e quais são os riscos da pressão baixa? Não, então, 10/7 é uma pressão assim mais incomum. Ela pode acontecer mais, às vezes, na mulher jovem, enfim, que tem assim, tem mais chance de ter esse nível de pressão. A pressão que a gente considera baixa é abaixo de 10, quando é pressão 9, 8, por 6, por 5. Aí sim é uma pressão baixa e, em geral, a pessoa sente alguma coisa quando está com essa pressão. Na verdade, ela vai ter alguma... eu estou mole, eu estou sentindo uma moleza, não tenho disposição para nada, estou um pouco tonta. Então, a pressão baixa ela se configura mais quando tem algum sintoma relacionado. Se ela tolerar bem, ótimo, deixa ela com a pressão mais baixinha, que é melhor para ela. Várias pessoas perguntaram, doutora, sobre os riscos da pressão alta na mulher pós 50 anos, com vida sedentária e excesso de trabalho. São riscos? São riscos, sim. São riscos grandes. Como eu falei, depois da menopausa, o estrogênio cai e a pressão tende a subir, perde essa proteção estrogênica. Então, a mulher, às vezes, a que tem uma menopausa aos 50, 53, 54 anos, ela, às vezes, está numa idade super produtiva, né? Trabalhando e até com um nível de responsabilidade grande, né? E muito ativa. Então, é essa conjunção de muito estresse relacionado a trabalho, à vida, né? Associado à menopausa e a uma dieta inadequada, falta de tempo para fazer exercício, é uma combinação ruim. Vem o excesso de peso, vem pressão alta, vem colesterol alto e vai assim por diante os riscos da mulher pós-menopausa. Por que a pressão aumenta no frio? É normal? Devo procurar um médico? Não, na verdade, no frio você tende a constrictar os vasos sanguíneos, né? É uma reação normal ao frio para guardar calor no corpo humano. Então, a pressão pode realmente aumentar nessas situações, mas não no Brasil, né? A não ser Tanto frio assim? Tanto frio assim. Isso é muito comum. Fora do sul, não tem essa, não é um frio para esse tamanho, né?
Aí, realmente, em regiões muito frias, onde você tem -20, -15 graus, aí sim você pode ter esse tipo de reação e a pressão aumentar, que é muito difícil. E uma pergunta que chegou muito: tomar cerveja piora a pressão alta? Vinho piora a pressão? Bebida alcoólica piora a pressão? Bom, a recomendação hoje é que você nunca beba demais, né? Então, nunca beber todos os dias, nunca beber todos os dias e nunca tomar um porre. A bebida no excesso, aquela que te deixa muito alterado de uma vez só, agudamente, não é boa, aumenta a pressão e traz outras complicações também. Você beber um vinho no final de semana, na cerveja, é preferível do que tomar os destilados, tá? Os destilados têm um teor de álcool maior, que é uísque, cachaça, vodka. Então, quer dizer, os fermentados, que são a cerveja e o vinho, principalmente, eles têm um teor de álcool, em geral, um pouco menor. Então, é importante que você possa usar de forma muito moderada. Mas se alguém aqui não bebe, então continua assim. Continue É assim. melhor assim, entendeu? Então, não é assim, não há uma recomendação para que você comece a beber que isso vai trazer uma proteção. Não, mas uma coisa moderada, tudo bem. Perfeito. Doutora, agora a gente vai abrir para as dúvidas da nossa plateia presente aqui no nosso evento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Andréia? Ficou com alguma dúvida sobre o que a gente conversou até agora? Fiquem à vontade para perguntar, que alguém da nossa equipe vai levar o microfone para vocês. Ó, querem perguntar ali, mas estão com vergonha, né? A doutora Andréia, você explica tudo tão bem que ninguém está com dúvida, tá vendo? Imagina. Ninguém, nenhuma dúvida? Alguém aqui, eu vou perguntar então. Isso. Quem é que mede a pressão aqui uma vez por ano? Olha, sem mentira, hein? Sem mentira. Sério? Que bom. Não mede, né? Quem tem pessoas na família com pressão alta aqui? Gente, é quase todo mundo, né? Eu costumo dizer, doutora, que se você não tem pressão alta, você ou tem alguém na sua família ou você conhece alguém com pressão alta. Ou você vai ter pressão alta. Então, ainda tem isso, né? Então, eu acho que, assim, eu queria que vocês entendessem que a hipertensão é uma doença de muito fácil diagnóstico. Está baseado na medida da pressão arterial. Mas ela é muito complexa quando a gente pensa no impacto, na repercussão que ela tem na qualidade e na quantidade de vida das pessoas. Então, como ela é uma doença muito frequente, é fundamental que todo mundo dê muita atenção à hipertensão. Então, cuidar para que todos nós que somos profissionais de saúde, que a gente cuide, que todos da nossa família verifiquem a pressão arterial com regularidade, que a gente leve ao médico sempre que a pressão arterial estiver ou próxima de 14/9 e muito mais quando estiver acima de 14/9. Não deixem de fazer isso, porque é nossa responsabilidade como profissionais de saúde. Doutora, já que a nossa plateia não tem dúvidas aqui, eu vou trazer mais algumas dúvidas que vieram da Ótimo. internet. Existe diferença entre hipertensão no homem e na mulher? Não, na verdade, a gente sabe que os níveis na mulher podem ser um pouquinho menores do que no homem, mesmo na faixa da hipertensão, mas isso não difere em termos de tratamento. Há uma ideia de que a evolução ao longo da vida é um pouquinho diferente por causa da menopausa, mas também não há recomendações específicas. Essa medicação eu faço para a mulher, ou aquela para o homem, ou vice-versa. É só que a gente tem que olhar para a mulher com com o mesmo cuidado e com a mesma atenção que você faz para o homem que tem hipertensão. Isso parece óbvio, mas nem sempre é. A mulher é sempre entendida como essa pessoa não é uma mulher, não é do coração, não é pressão alta, não é colesterol alto, isso é nervosismo, isso é... Então, assim, a gente tem chamado muito a atenção para a importância de uma avaliação da parte cardíaca e cardiovascular da mulher tão detalhada, tão cuidadosa quanto no homem. Nós tivemos um episódio do Biolabcast, que até já está ali na nossa playlist, para quem quiser acompanhar, e que a gente falou muito disso, que as mulheres, em geral, se preocupam muito mais, por exemplo, com o câncer,
câncer de mama, câncer de colo de útero, do que com as doenças do coração. Entretanto, são as doenças do coração que mais matam as mulheres, né? Sim, e são as doenças do infarto ou variações do infarto, né, que matam mais a mulher. Então, uma mulher que chega com dor no peito, numa unidade de emergência, ela tem que ser vista como possivelmente tendo um infarto. E muitas vezes demora muito mais tempo para alguém acreditar que aquela dor é do infarto. Então, fazer os exames e explorar, investigar e identificar o que está acontecendo é fundamental nas mulheres. E é isso que você falou. Ela acredita que vai morrer de câncer e ela vai morrer de doença do coração. Coração. Doutora, e uma pergunta também que chegou bastante é por que as pessoas com pressão alta têm mais risco de sofrer um AVC? Porque, imagina, o cérebro é um lugar onde o controle da pressão é fundamental. Tem até uma regulação própria ao cérebro, de tão sensível e delicado que é esse tecido. Então, imagina que quando você aumenta muito a pressão, e isso se transmite ao cérebro, que tem esse tecido e vasos tão delicados, você tem mais chance de lesar esses vasos ou de romper esses vasos. Então, isso acaba gerando, e o AVC é o evento assim, maior, mais desfavorável, que tem maior relação com a hipertensão, mais até do que o do coração, porque exatamente o cérebro é muito sensível às elevações da pressão arterial. Doutora, a gente está se aproximando do final do nosso episódio e eu queria te perguntar como é que você enxerga o futuro do tratamento da hipertensão, né? Que estratégias poderiam ser adotadas para a gente ter uma taxa maior? A senhora colocou que a taxa de controle do Brasil é baixa. Que estratégias poderiam ser adotadas para melhorar isso? A estratégia mais factível hoje é a gente ter combinações de fármacos no mesmo comprimido, 2 ou até 3 fármacos, eventualmente até 4 fármacos, no único comprimido, para facilitar a vida das pessoas e elas tomarem a medicação corretamente, sem precisar ficar: esse eu tomo de manhã, esse eu tomo 2 vezes ao dia, esse eu tomo no almoço, que é muito confuso de manter em longo prazo, tá? Mas, em mais longo prazo, a nossa perspectiva é ter medicações que a gente possa fazer uma vez por mês ou uma vez a cada 6 meses. E há muitas pesquisas nessa área. Existem pesquisas? Existem pesquisas que estão olhando para o resultado de medicações que funcionariam como medicações de depósito, como a gente chama. Então, elas ficam no organismo e mantêm, ao longo de meses, a pressão arterial baixa. Então, a gente entende que esse é um campo de desenvolvimento futuro muito grande, bem como desses dispositivos que possam monitorar a pressão arterial de forma confiável e permitir que o paciente e o próprio médico tenha essa informação antes de retornar à consulta médica, né? Podendo antecipar algum ajuste, alguma mudança no tratamento necessária para esse paciente. Doutora Andréia, eu queria lhe agradecer demais pelo seu tempo, foi incrível, eu acho que todos nós aqui da plateia aprendemos muito, quem está em casa aprendeu muito, a senhora explica de uma forma muito bacana, né, para a gente entender essa doença que é complexa, então eu quero lhe agradecer muito pela presença aqui e quero deixar esses minutos finais para a senhora deixar a sua mensagem final para a nossa plateia, para esses futuros médicos e para quem está em casa. Eu que agradeço, Dai, você é muito perspicaz em todas essas perguntas e todo o andamento da nossa entrevista, conduzindo, né, para os aspectos realmente importantes. Fiquei muito feliz de poder participar disso, porque, de fato, eu acredito que cada um que está aqui, que se interessa por esse assunto, e mesmo profissionais de saúde que não são médicos, né, todos nós podemos contribuir para que a hipertensão arterial seja identificada precocemente e tratada corretamente. Então, vamos todos nos engajar, é uma causa. A gente não pode achar que isso está na mão apenas do médico e muito menos achar que o paciente é passivo nessa história. O paciente precisa participar, o médico precisa ser bem atuante e todo o conjunto de uma equipe multidisciplinar pode e deve ajudar muito vamos dizer assim, no controle desse tratamento, no alcance dos objetivos que a gente tem, com sucesso, para que esse paciente tenha a sua pressão controlada e evite as complicações que nós comentamos aqui.
portugueses. Então, estão todos convidados a participar de uma onda grande aí, que a gente possa cuidar melhor do nosso paciente com hipertensão arterial. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Andréa Beltrão, professora titular de Cardiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Foi uma honra ter você aqui conosco. A honra é minha. E assim nós encerramos esse episódio especial aqui no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Foi uma alegria participar desse evento gravado ao vivo aqui do Congresso. Obrigada pela participação de vocês, da plateia que está aqui com a gente. E você que ainda não se inscreveu no nosso podcast Biolabcast, por favor, ative o sininho, faça a sua inscrição, porque assim você recebe um aviso cada vez que a gente tem episódio novo. E a gente tem episódio novo todo mês. E também acompanhe a gente pelas redes sociais, pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela. Você pode acompanhar a gente, ver os cortes dos episódios ao longo do mês e também mandar as suas perguntas, as suas sugestões de tema. Muito obrigada e até o próximo.